Oi, gente, tudo bem? Vou conversar sobre um assunto super sério hoje, que é suicídio de pastores, né? Pastores que tentam suicídio ou pastores que se suicidam de fato, né? Eu gostaria de falar sobre esse assunto porque é um assunto pouco comentado. De vez em quando acontece, a gente ouve notícias de algum pastor que cometeu suicídio ou que tentou suicídio. Inclusive, hoje é um dia em que eu fiquei sabendo de um pastor presbiteriano que tentou suicídio. E no momento a gente não sabe o que vai acontecer ainda, se ele vai morrer ou se ele não vai morrer. E eu sei por experiência própria que muitas vezes a gente tenta se matar, se desespera porque a gente se sente sozinho. A gente acha que não tem ninguém que passou por aquela situação, que não tem ninguém que possa nos ajudar. E esse vídeo, então, é para pastores que talvez estejam passando por algo parecido, para que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. E também para cristãos que não são pastores, mas que querem ajudar os seus pastores, que querem ajudar pessoas que lutam contra o suicídio. Agora, se você é um zombador, uma zombadora, se você é daquelas pessoas que acha que quem se suicida está predestinado ao inferno, é demoniado, é fraco, etc e tal, então você, por favor, desliga esse vídeo, vai fazer outra coisa. Esse vídeo não é para você, tá bom? Então, feito esse esclarecimento, vamos lá, né? Primeira coisa que eu queria dizer é que eu já tive pensamentos suicidas, tá? Isso é uma coisa que vem desde antes de eu me converter, de eu me entregar a Cristo Jesus. Na verdade, um dos motivos pelos quais eu me rendi a Cristo foi porque na época eu era um adolescente que tinha uma série de problemas de integração social, quase não tinha amigos e tinha pensamentos suicidas, e pela intervenção de Deus um amigo me levou para uma Assembleia de Deus, e nessa Assembleia de Deus eu encontrei a Cristo, nessa Assembleia de Deus eu encontrei amigos, e nessa Assembleia de Deus eu fui liberto, digamos assim, desse tipo de pensamento, né? Pelo menos naquela época, né? E foi uma das razões pelas quais eu me entreguei a Cristo Jesus. Mas à medida que o tempo foi passando, né? E eu senti o desejo de ser pastor, fiz seminário, né? Fui ordenado pastor. E é interessante porque quando você é ordenado pastor, né? Desde que você é seminarista, na verdade, existe uma pressão muito grande para que você seja perfeito, né? Para que você seja o exemplo, para que você seja o modelo. Você não tem espaço para poder falar muito das suas fraquezas. Isso é uma coisa mal vista, né? É engraçado porque eu sempre quis ser um pastor que pudesse compartilhar das suas fraquezas com as suas ovelhas, mas esse é aquele tipo de postura que sempre, sim, era bem visto pelas pessoas com quem eu me abria, especialmente os jovens, os adolescentes, mas era uma coisa que era sempre condenada pela geração mais antiga, né? Pelos presbíteros, pelos pastores titulares que eu encontrei no meio do caminho, né? E uma série de questões para resolver que você também não se sente muito à vontade para poder resolver, né? Porque aquilo que, assim, coisas que eu realmente ouvi, né? Olha, você não pode contar dos seus problemas para outro pastor porque ele é um concorrente seu. Ele vai usar isso contra você para roubar a igreja de você. Outra coisa que eu ouvi: você não pode contar dos seus problemas para um presbítero, porque se você contar dos seus problemas para um presbítero, o que vai acontecer é que ao invés dele orar por você, ele vai levar o seu caso para o conselho e você vai ser mandado embora. Ou então, procura um psicólogo, procura uma psicóloga, mas não pode ser nem um psicólogo ou psicóloga nem da sua denominação, tem que ser de outra denominação, para que você possa se abrir. Outra coisa que eu vi também: não seja amigo ou amiga de ovelha, né? Ovelha não é amigo, não é amiga. Eles vão demitir você se você se abrir ou falar alguma coisa. Sabe o que é o pior disso tudo? É que isso tudo era verdade, sabe? Muita gente, se eu falasse realmente, essas coisas iriam acontecer. Então, isso é realidade para muitos pastores, gente. Ser pastor é uma coisa extremamente solitária. E os pastores, eles possuem questões individuais que eles precisam resolver. Eles têm dificuldades de casamento, eles têm dificuldades relacionais, eles têm dificuldades consigo mesmos, eles lutam contra pecados, eles lutam contra pressões. Tudo isso somado com a responsabilidade de você cuidar do corpo de Cristo, de você cuidar do reino de Deus.
E os bons pastores, os verdadeiros, né? Porque tem os falsos, mas os verdadeiros, eles se preocupam em agradar a Deus também, sabe? É assim, eles querem agradar a Deus e não apenas a igreja, né? Então eles não estão lá só para servir a igreja, eles estão para servir a Deus também. Mas existem, assim, se tem pastores superstar, que são donos das igrejas, assediadores e tal, a maior parte dos pastores é tratada como empregado pela igreja, sabe? Olha, vou te demitir se você pregar sobre esse assunto. Olha, você falou mal de tal corrente política, ou de tal ideia política, ou de tal comportamento, ou você acusou o filho do presbítero de estar fazendo alguma coisa, você vai ser mandado embora, você vai perder o seu salário, né? Esse tipo de pressão, ela acontece dentro do ministério pastoral. A grande verdade é que em muitas igrejas, eu me arrisco a dizer que na maioria, as pessoas não querem um pastor que diga para elas qual é a vontade de Deus. As pessoas querem um pastor que diga o que elas acham que é a vontade de Deus. Um pastor que diga o que agrada ao coração delas. E quando você junta esse tipo de pressão, e essa pressão começa a vir também sobre a sua família, né? E diga-se de passagem, se você é um pastor solteiro, saiba que a sua namorada já vai começar a sentir isso daí, né? Então, quando começam a julgar a sua namorada, né, a sua esposa, a forma como você se veste, a forma como você fala, o que você prega, e a solidão, e você ter questões mal resolvidas dentro de você, e um monte de gente tem essas questões, tudo isso acaba virando uma espécie de coquetel explosivo, sabe? E chega momentos em que realmente parece que não tem saída, assim. Você se sente sem valor, né? Deus não me ama, Deus não me quer. E para que viver, né? Assim, eu falhei, né? No grande objetivo da minha vida, que era o ministério pastoral. Isso, na verdade, por si só já é um problema, né? Porque o grande objetivo da nossa vida não é o ministério pastoral, mas é assim que a maioria vê. E isso, gente, pode levar a crises, né? Aquela coisa assim. No meu caso, houve depois um momento na minha vida em que eu tinha problemas financeiros seríssimos, porque eu não estava recebendo tudo que eu deveria receber, estava em outro país, em outra cultura, problemas no casamento, profundos ressentimentos em relação à igreja, com dúvidas em relação a Deus. E houve um momento em que eu tive de novo esse tipo de ideação suicida, né? E graças a Deus nada aconteceu, porque Deus me deu uma esposa ótima, uma psicóloga excelente. Eu tinha conselheiros, eu tinha o suporte de uma igreja americana muito piedosa naquela época, que é a Redeemer, a igreja do Tim Keller. E eles perceberam esses sinais e caminharam comigo e me fizeram falar, fazer terapia, consulta psiquiátrica subsidiada e tudo mais. E graças a Deus eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas para quem acha que essa é apenas a minha história, eu já ouvi, eu já vi e já ouvi pastores que chorando porque não se, por conta de abuso verbal, assédio moral que eles recebiam de seus pastores titulares. Eu já ouvi família assim, pastor, esposa de pastor, filho de pastor, chorando, tristes, devastados por conta de mentiras que estavam sendo ditas a respeito deles pelo conselho, e uma campanha difamatória terrível, e profundamente abalados. Já ouvi história de pastor com sérios problemas conjugais, que a igreja não sabia do que estava acontecendo. Já ouvi história de pastor que chegou a fazer as malas para sair de casa porque não aguentava mais as pressões da igreja,
os problemas conjugais e não ter com quem falar, não ter com quem se abrir. Muitas histórias ruins. Muitos pastores, assim, conheci vários pastores com histórias de choro, com histórias de assédio moral, e sem ter a quem recorrer. Dificuldades sexuais, impotência, sabe, muita coisa mesmo, de verdade. É mais comum do que vocês imaginam. E a grande verdade, gente, é que pastor é gente, sabe? E quando a gente vive, quando a gente combina tudo isso, né, já tem todo esse problema da cultura evangélica, da cultura de como se vê um pastor, mas vamos combinar isso com o momento atual que a gente vive hoje, que é um momento tóxico da sociedade brasileira, um momento de profunda intolerância, um momento de profunda divisão, um momento em que, se você prega a verdade, né, se você confronta a idolatria, especialmente a idolatria política, você é chamado de comunista, ameaçam tirar você da igreja, fazem campanha contra você. Um momento em que as pessoas não querem que se fale de Jesus, elas querem que se fale de política, e você se atreve a não seguir o curso da sua denominação, ou você se atreve a não seguir a orientação do cacique teológico da sua denominação. O momento em que você decide permanecer fiel ao lado de Cristo Jesus, e você combina isso com uma pandemia, e você combina isso com isolamento, e você combina isso já com toda essa cultura pastoral que existe, do pastor não poder ter falhas, do pastor não poder se abrir, de que se você admite que tem uma fraqueza, você tem medo de perder o emprego, de você ter medo de ser demitido. E, gente, é uma mistura muito ruim. É uma mistura muito explosiva. E não é de se surpreender que existam pastores tentando suicídio por aí. No Brasil, nos Estados Unidos, curiosamente, a gente vê mais nesses dois lugares, né? Na Europa não vejo tanto. Na África não ouço tanto. Até na igreja perseguida eu não ouço tanto, mas aqui nos Estados Unidos é muito alto a frequência com que a gente ouve esse tipo de notícia. E eu acho que é bom que você saiba disso, sabe? Se você é um pastor ou uma pastora, né, ou uma mulher de pastor, porque eu também já vi aqui em Brasília mesmo, uma esposa de pastor que se matou. Não é só pastores que se matam, as esposas de pastores também se matam, sabe? E o que eu quero dizer é que vocês não estão sozinhos. Eu tenho psicólogo, eu tenho psiquiatra, graças a Deus, eu liguei hoje para um amigo para chorar e confessar o meu pecado, a minha fraqueza, a minha indignação e ser ouvido. E eu preciso dessas coisas para poder exercer o meu ministério. Então, e eu não acho assim, você pode até achar que eu sou menor, que eu sou inferior, que eu sou demoníaco ou alguma coisa assim, mas graças a Deus hoje eu tenho uma igreja que eu acredito que eles não pensam dessa maneira a meu respeito. E eu sei que existem crentes que não pensam isso a respeito dos seus pastores. Então eu quero dizer que não é errado. Eu quero dizer que você não está sozinho. Eu quero dizer que, e são poucos, pode até ser poucos, mas existem pastores que me ouviram, que falaram comigo, que me ajudam, né, nesse momento que eu estou vivendo. Eu quero dizer para irmãos de igreja, né, irmãs de igreja, que seu pastor é gente, sabe? Seu pastor é gente. Seu pastor não é o super-homem, nem a Mulher Maravilha, não. Ou Batman, ou alguma coisa assim. Eles têm depressão, eles têm estresse, eles têm que absorver uma carga negativa enorme dos problemas das pessoas, sabe?
Vocês não têm ideia do que é confessado nos gabinetes pastorais, mas vocês não têm ideia mesmo. Vocês não têm ideia do tipo de barbaridade que a gente ouve sendo cometida por aí. E de como isso machuca o coração de um pastor. Porque você não sabe muitas vezes como lidar com aquilo tudo ali. Vocês não têm ideia do que um pastor é capaz de ouvir das ovelhas. Como as ovelhas podem xingar um pastor, podem ameaçar um pastor, podem agredir fisicamente pastores. Vocês não têm ideia do nível de campanha difamatória que muitas vezes é feita debaixo dos panos para destruir um ministério e uma família. Simplesmente porque querem trazer outro pastor ou porque ficaram incomodados ou incomodadas com o pastor que confronta o pecado, que confronta a idolatria. Vocês não têm ideia. E se nós realmente queremos que os pastores não cometam suicídio, né? A gente precisa refletir sobre essas questões. A gente precisa mudar a forma como a gente vê os pastores. Os pastores precisam de uma rede de apoio. A gente precisa parar de cobiçar a igreja do irmão e da irmã e mudar de atitude. A gente precisa criar espaços onde a gente possa lidar com os nossos problemas. Porque tem gente que vai para o suicídio, mas não é a única saída. Você pode não saber, mas tem pastor usando drogas por aí. E tem pastores que estão procurando que não resolvem os seus problemas na verdade e estão aí, no adultério, em caso de prostituição. Porque não resolvem os seus problemas, não é mesmo? Porque se resolver, se tentar se abrir com alguém, o que vai acontecer? Fora outros casos que não convém dizer aqui. Então, meus queridos, reflitam sobre isso. Eu sei que esse é um vídeo chato, é um vídeo longo, é um vídeo pesado, mas talvez seja um vídeo necessário. E, mais uma vez, eu quero dizer, amigo pastor, amiga pastora, você não está sozinho, você não está sozinha. Esposa de pastor, marido de pastora, vocês não estão sozinhos. Vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Não sei se vou deixar a área de comentários aberta, porque esse é um assunto muito sensível. As pessoas, infelizmente, os filhos do diabo não têm sensibilidade alguma. Mas que Deus possa abençoar a todos vocês. Até mais.